meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês o seguinte, de gráfico de venda. Por que isso é importante para a empresa? Só de olhar para esse assunto aqui já dá um pouco de sono, né? Dá preguiça. Só que esse assunto aqui salva a sua empresa. Por que esse assunto salva a sua empresa? Porque ele te oferece estatísticas. Estatísticas essas são muito importantes para o desenvolvimento, o planejamento da sua empresa. Você tendo as estatísticas de venda da sua empresa, você se livra de estar desperdiçando insumos, você se livra de não ter insumo suficiente para atender a sua demanda diária. Esse tipo de planejamento é feito em cima desses gráficos que te oferecem estatísticas. Isso é muito importante para a empresa, porque veja bem, você tem um restaurante de self-service que obrigatoriamente tem que encher o seu balcão de comida, né? Então, para você oferecer isso para os seus clientes, você tem que ter um planejamento baseado no seu movimento diário, no seu movimento mensal, no seu movimento semanal, periódico. Você tem que saber exatamente, tem que ter a sua estatística na mão, sabendo exatamente quanto você tem que produzir para cada tipo de período, para cada tipo de alimento que você vai fazer, você tem que saber exatamente a quantidade que você vai vender em cada período na sua empresa. Você tendo esses dados aí, você consegue planejar o quanto você vai fazer de comida, porque observe bem, é muito triste você chegar no final do dia e você ver seus funcionários recolhendo comida, jogando fora, porque não vendeu. Então, se não vendeu, não vai poder reaproveitar no dia seguinte, vai ter, ficou lá exposto, né? Então vai ter que ser descartada aquela comida. Então, quanto mais você chegar no planejamento correto, eh, que você tem a noção de quanto você tem que produzir, menos comida você vai jogar fora, né? E também, se o seu movimento for além do que você espera, porque você não tem esse planejamento em suas mãos, você vai acabar ficando sem comida para atender a sua demanda. Esses 2 fatos aí, eh, tudo isso ocorre por falta de planejamento. E esse planejamento, ele dá certo baseado em estatísticas que você cria que você obtém, na verdade, através desses gráficos aqui. Eu planejei, fiz esse gráfico aqui. Claro que é um gráfico de um exemplo que eu criei aqui para vocês. Não é uma coisa fiel, porque cada restaurante trabalha, tem um movimento, isso serve para qualquer segmento gastronômico, seja ele de entrega de comida, de quentinha, de sanduíche, de cachorro-quente, tudo isso você tem que ter um gráfico desse nas suas mãos, para você saber sua venda. Isso vai ajudar vocês a planejar. Então, eu vou ensinar para vocês a construir um gráfico desse e alimentar ele para você saber na estatística, quanto você precisa, quanto você precisa comprar, quanto você precisa produzir, quanto você precisa ter de mise en place, para evitar desperdício e para evitar você ficar sem comida e ter que sair comprar de última hora, com isso tendo que comprar até mais caro do que o que é planejado, na verdade. Então, fique comigo até o final. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê seu like se você gostar, certo? E me siga nas minhas redes sociais também, tá bom? Então, acompanhe comigo aí. Bom, esse gráfico aqui eu fiz o seguinte: todo mundo sabe que numa empresa existe períodos. Períodos esses que tem uma oscilação de movimentos. Por que isso? Porque a gente sabe que tem os períodos mais fortes, que é os períodos que os clientes estão com o dinheiro na mão e recebem dinheiro, né? E geralmente esses períodos são o quê? O segundo período, que é a partir do dia 7 em diante, que é assim, depois do quinto dia útil, geralmente cai no dia 7, dia 6, né? Que as pessoas estão com o dinheiro na mão para pagar suas dívidas e aí consequentemente, as pessoas acabam consumindo mais. Esse período ele dura do dia 7 até mais ou menos o dia 13, até o dia 14 em diante, já começa o
o terceiro período, né? Que é o período onde dá uma queda na venda, né? Porque as pessoas já pagaram, já estão ficando sem dinheiro, já estão esperando o próximo período, que é o quarto, que é o do dia 20, certo? E aí o que é que acontece? Ela começa a dar uma queda, e aí depois, quando chega no dia 20 em diante, a data que sai adiantamento das pessoas, e aí eles começam a consumir um pouco mais, aí o movimento já reage e tal. Só que aí esse período ele vai até o dia 16, ou até o dia, desculpa, até o dia 26 do mês. E aí no dia 26, já o final do mês, ele já começa a entrar no primeiro período, ele já faz parte do primeiro período, que é o período mais longo, e é o período que as pessoas estão ficando completamente sem dinheiro. Que ele vai do dia 26 em média até o dia primeiro, até o dia 7. É o período mais longo do mês, é o primeiro período, é o período que as pessoas estão sem dinheiro. Esse é o período mais fraco do mês, geralmente. Então vocês vão ver aqui no gráfico que eu planejei aqui, para vocês terem uma noção como é que funciona a coisa. Olha só. Bom, como o primeiro período geralmente é o período mais fraco, a gente começa assim, esporadicamente, vamos supor que minha demanda, ela tem uma média assim entre 20 pratos, né? Eu vendo 20 pratos, aí eu posso vender 20, posso começar com 30, eu caio para 20, depois eu posso ficar ali na casa de 30, estabilizar, posso até subir um pouquinho para 40 quando estiver perto de terminar o primeiro período, ele geralmente ele começa a subir, porque as pessoas já sabem que o dinheiro vai cair na conta e tal, e se permitem até a consumir por conta. E aí estabiliza aqui em 40, né? Então, a gente circulou aqui entre 40 e 20 pratos, então a média para a gente é 30. Então a gente traça aqui uma média aqui de 30 pratos, mais ou menos. Então, quando chega no segundo período, que é aquele período que as pessoas mais consomem, tá com dinheiro na mão, ele começa a subir. Ele começa a subir, aí ele vai lá para o pico, né? Que é vai para 80 pratos, aí depois sobe para 90, 100, e ali é o pico, né? Ele estabiliza aqui em cima, e só que quando começa a terminar o segundo período, aí ele já começa a despincar o movimento, né? Já começa a descer, vai para 80, aí desce de novo para 60 e vai até essa decrescente, até chegar no dia 19, que aí termina o terceiro período. Você vai alimentando esse gráfico dessa forma, né? E aí, quando termina o segundo período aqui, a gente vê mais ou menos entre que aqui no meu gráfico de exemplo, ele circulou aqui entre 100 e 80. Vocês podem prestar atenção aqui. Então, minha média aqui ficou em 90. Né? Eu marquei aqui essa média aqui em 90. Vocês percebem que eu passei um traço e passei um traço. Isso é um gráfico de oscilações de um movimento. Então, de média, né? Um gráfico de média, de venda. Aí, ele começou a cair no terceiro período, você vai alimentando. Entre uma quantidade e outra, você pode fazer isso bem específico, né? Ah, eu de 20 pratos, só vem de 21, 22, você pode ir alimentando e fazer o seu gráfico. No Excel, você acha essas planilhas de gráfico que você pode ter e adaptar uma planilha dessa justamente à sua empresa. E aí você vai alimentando esse gráfico aqui, subindo conforme o movimento que você vai alcançando. Aí vamos lá para o quarto período, que é o período que as pessoas recebem adiantamento e aí começa a reagir um pouquinho. Só que é um período meio intermediário, porque ele não é tão forte quanto o segundo período, mas ele também ele é mais forte que o terceiro, né? Porque o terceiro já foi quando terminou o segundo, as pessoas já ficam sem dinheiro e tal. Então, esse é geralmente os dois períodos mais fortes, é o segundo e o quarto, que é os períodos de dinheiro, mesmo que as pessoas estão com dinheiro na mão. Aí sobe um pouquinho mais e fica ali entre o segundo, né? E ele é o segundo mês que mais vende, né? Aí ele vai, sobe aqui, chega até um pico de 80, né? E ele fica circulando ali entre 80 e 70, esporadicamente, então ele me dá uma média de 70.
porque ele ficou entre um e outro. Então, é mais ou menos assim que você tem que alimentar o seu gráfico. Se sua venda ela ficou entre 80, ela oscilou nesses dias entre 80 e entre 60, aí você vai pegar aquela média de 70 e vai traçar uma média para você de venda, certo? Baseado no gráfico que você fez aqui. Aí inicia-se de novo o ciclo. Bom, nas médias aí vocês perceberam que houve essas oscilações aqui, ó, né, de venda. Vocês percebem que teve, ela ficou baixo, depois ele subiu, depois ele desceu, subiu de novo. Cada um tem uma oscilação diferente. Bom, quando você tiver de posse disso aqui, aí sim que vai começar a você planejar o que você vai fazer, as suas produções, as suas compras, baseada nisso aqui, ó, nessas médias aqui. É que você vai se basear para construir o seu planejamento. Bom, aí você pode fazer esse planejamento baseado nesse movimento seu no mês, você pode fazer no semestre, trimestre, e você pode fazer anualmente. Quando você chegar no mês seguinte, ou no ano seguinte, desculpe, e você ter esses gráficos do ano inteiro, você vai poder comparar esses gráficos de um ano para o outro, de um mês do ano passado, vamos supor, o movimento de janeiro, você vai poder comparar com o movimento de janeiro do ano que você está, e aí com isso você vai ter uma estatística. Essa estatística daí vai te fornecer quantidades que vai ficar bem próximo da realidade para você se planejar e poder evitar desperdício e ajudar com isso a sua empresa a escalar, diminuir o custo do CMV, aumentar a sua margem líquida, né? Isso tudo faz com que a empresa ela escale. Se você não tiver esses gráficos na sua mão, essas estatísticas, né, sua empresa ela vai ficar assim, ó. Vamos supor que você trabalha, você tem uma empresa e você não tem esses gráficos, não tem essas estatísticas, essas médias aqui, você não tem nada disso. Então, você vai se baseando no que você acha que é. Aí você chega no primeiro período, você se planeja para uma quantidade de comida. Aí você não tem essa média de 30. Aí você pensa, bom, na semana passada, e meu movimento tá bom, tá um movimento legal e tal, foi bom o movimento, essa semana eu vou começar na mesma pegada, só que você não vai poder fazer isso, porque na semana seguinte ele já está dentro de outro período, mas você não sabe disso, porque você não tem esse gráfico aqui, não tem essas estatísticas. Aí você começa executando aqui, quando terminou o seu quarto período, você estava vendendo em torno de 60, né? Aí você vem aqui e começa em torno de 60 também. Só que já mudou o período. Então, é lógico que não vai ter 60, você vai vender na sua média de 40 para baixo, de 40 entre 20 e 40, aí, e sua média seria 30 se você tivesse essa estatística. Mas como você não tem, você vai executar os 60 pensando que vai ser igual à semana anterior. Aí, o que acontece? Você vai ter uma diferença muito grande. Você pode gerar um desperdício enorme aqui, ó, que você vai passar pelo aquele sufoco de ver o seu funcionário descartando comida, jogando comida fora, porque não serve mais para ser aproveitada no dia seguinte, simplesmente porque você fez o planejamento errado. No dia seguinte você já diminui mais, mas ainda você não tem a base. Então, você vai diminuir um pouco, e nessas oscilações aí você vai sempre tá praticando a quantidade incorreta, ou mais ou menos. Para acertar vai ser difícil. Aí você vem aqui nessa daqui, aí quando chega no segundo período, que é o período que sobe, você ainda está naquele medo do primeiro período ali, de vender pouco, aí dá uma subida brusca, você fica sem insumos na mão, você tem que sair doido correndo para poder comprar. Isso daí é um problema que acontece
realmente quando você não tem essas médias na sua mão, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí qual é o propósito de se ter um gráfico desse, você alimentar ele da forma correta, para você ter essas médias, entendeu? E aí, você conseguir planejar direitinho tudo isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado claro para vocês. Se você gostou, dê seu like aí, certo? Muito obrigado, fique com Deus, até um próximo vídeo.